Olá, boa noite a todo mundo. Boa noite, Kelly. Vamos iniciando aqui mais uma live de quinta-feira à noite. Live de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começando aí, né? Essa live de perguntas e respostas, como eu falei. Vão colocando algumas perguntas aí que eu vou lendo, tá? Vou selecionar algumas aqui pra gente responder. E vou selecionei, na verdade, algumas perguntas que foram feitas aí na caixinha que eu deixei nos stories, né? E sejam bem-vindos para quem está chegando agora. Meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo e meu objetivo é ajudar você que está no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a se aproximar aí do sucesso dos resultados da sua cirurgia, que é um sucesso no emagrecimento e o controle das comorbidades, né? As doenças que se relacionam à obesidade. E o tema da live de hoje é perguntas e respostas. E vamos para a primeira pergunta que eu selecionei aí na semana, tá? Algumas perguntas que também o pessoal fez em outras caixinhas, às vezes eu trago para cá também. Então, perguntaram como a gente decide se é sleeve ou se é bypass. Como que essa técnica, como é que a gente decide qual técnica a gente vai realizar no paciente. Essa é uma decisão, pessoal, que não há uma receita de bolo, tá? Cada técnica, seja o sleeve ou seja o bypass, tem uma vantagem, tem uma desvantagem, ou seja, determinado perfil de paciente, ele vai ser mais adequado para uma técnica ou outra. Não cabe ao cirurgião indicar a técnica porque é uma técnica que ele gosta mais de fazer, nem muito menos indicar uma técnica porque o paciente quer que seja realizada tal técnica, né? Sem antes o cirurgião explicar quais as vantagens, né? Qual é o perfil mais adequado para cada técnica. Então, nós habitualmente fazemos uma anamnese, né, que significa uma revisão de toda a história da doença, de toda a história de vida do paciente relacionada à obesidade e às doenças que se relacionam a ela, né, que são agravadas ou causadas pela obesidade. Então, sabendo disso, realizamos um exame físico, verificamos exames complementares, que são exames que nós pedimos para nos ajudar, nos complementar no diagnóstico correto e na indicação da técnica cirúrgica. Então, endoscopia, ultrassonografia de abdômen e outros exames, dependendo de cada caso. Então, não necessariamente você vai fazer um preparo pré-operatório igual a outra pessoa que você conheça que realizou a cirurgia bariátrica. Esse preparo ele tem que ser individualizado. E uma vez que a gente avalia esses pontos, né, a gente consegue indicar a técnica mais adequada para determinado paciente, para determinado perfil de paciente. Um exemplo é paciente que tem histórico de câncer na família, câncer do aparelho digestivo, ou se ele tem ele tem um risco aumentado para câncer do aparelho digestivo. É um paciente que a gente evita fazer o bypass, porque fica ali um segmento do estômago que nunca mais vai poder ser endoscopado por vias habituais, ou seja, a gente fica com um segmento do estômago que não vai ser mais observado por endoscopia habitual. Então a gente evita esse tipo de cirurgia. Pacientes que têm refluxo muito grave, né, doença do refluxo gastroesofágico muito grave, muito sintomático, tendemos a evitar o sleeve, porque o sleeve é uma técnica que é refluxogênica, ela aumenta o refluxo. Tá? Claro que isso não é uma regra absoluta, mas são tendências, a gente vai sendo orientado ali de acordo com as informações que a gente vai captando, né? Vai coletando da história da doença do paciente, da história de vida do paciente.
tá? Então, pacientes que não têm fácil acesso a proteínas, a suplementação, pacientes que têm, por exemplo, um risco social maior. Então, a gente tende a evitar procedimentos que causam mais, vamos dizer assim, malabsorção, que causam mais déficit de vitaminas, enfim, de nutrientes, porque esse paciente ele pode ter uma dificuldade de realizar a sua suplementação por questões financeiras. Então, é todo uma série de informações que a gente capta desse paciente para indicar o melhor procedimento. Então, não há uma receita de bolo, né? A gente avalia cada caso a caso. Não existe uma receita de bolo, não necessariamente porque alguém que você conhece fez uma técnica, que o seu caso vai ser adequado àquela técnica específica, ou sleeve ou bypass. Então, muitas vezes realizamos até técnicas outras, né? A bipartição de trânsito intestinal, a gente pode associar também, isso vai de caso a caso. Então, essa conversa com o cirurgião, durante a definição, a investigação, o preparo pré-operatório, a definição da técnica, é muito importante, porque o paciente ele deve pegar o máximo de informações, se inteirar o máximo com sua equipe, perguntar mesmo ao seu cirurgião por que essa técnica e não a outra, qual a motivação disso, e aí entender por que está sendo usada essa técnica para o caso específico dele. Então é muito importante essa conversa com o cirurgião para você entender direitinho por que está usando aquela ferramenta específica, tá? E não a outra ferramenta, o sleeve ou bypass ou alguma outra técnica, né? Cirurgias revisionais, né? Então é importante a gente saber isso e aí conseguimos definir a técnica de acordo com o perfil do paciente, ok? Então é dessa forma que a gente consegue definir qual técnica vai ser utilizada, ok? Vamos a uma outra pergunta, né? É normal muitos gases no pós-operatório? Uma seguidora perguntou. Pessoal, qualquer cirurgia, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, então cirurgia no ombro, é comum que o paciente ele tenha que o intestino fique mais paradão, como a gente diz, ele fica mais lentificado os seus movimentos. Isso é traduzido como acúmulo de gases no tubo digestivo, seja no intestino, no estômago, por causa do estresse cirúrgico e anestésico naquele momento. E isso pode acontecer até com mais intensidade em pacientes mais idosos, pacientes que têm algumas outras doenças associadas, diabéticos, e o paciente obeso não é diferente. Então, é comum que o paciente, no primeiro dia de pós-operatório, ele fique com um pouquinho de distensão por causa dessa alteração intestinal após a manipulação cirúrgica. É algo temporário, tá? Em algumas pessoas duram horas, em outras pessoas podem durar alguns dias. É algo que a gente aguarda, espera se resolver, na imensa maioria dos casos, e não é restrito à cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia de vesícula, é o que a gente chama de íleo, o nome dessa situação, né? O paciente, após a cirurgia, fica com o intestino mais lentificado em seus movimentos e distende, fica com aquela barriga mais fofa, como a gente fala por aqui em Natal. E isso tende a se resolver espontaneamente. Isso tende a se resolver de forma com o tempo, o paciente também caminhando bastante, se movimentando no pós-operatório. Por isso que na minha prática e na prática de praticamente todos os colegas aqui de Natal, os colegas cirurgiões bariátricos, orientamos que o paciente caminhe, muitas vezes no próprio centro cirúrgico, na sala de recuperação da anestesia. Então já começa a fisioterapia motora ali, respiratória, esse paciente caminhar precocemente, se movimentar no leito, ir no banheiro, caminhando mesmo. Isso faz com que essa distensão ela passe mais rápido, tá? Porque isso é algo inerente à manipulação cirúrgica de cirurgias, principalmente cirurgias do aparelho digestivo, mas não somente elas. Como eu falei aí, uma cirurgia de ombro pode dar, né? O som tá baixo, pessoal, tá escutando aí? Alguém tá escutando bem? Aí qualquer coisa vê aí se não é o volume aí, tá bom? Se estiver baixo, me avisem.
Então, não é inerente às cirurgias do aparelho digestivo. Cirurgias ortopédicas podem causar isso, por exemplo. Tá? Ok, vamos à próxima pergunta. Essa pergunta é muito boa, tá? E ajuda a gente a entender muita coisa com ela, não somente o que foi perguntado em si. É normal ganhar peso com a intensificação dos treinos ali no período de pós-operatório? O paciente que começa a fazer musculação, é normal ganhar peso? Sim, pessoal. Isso pode acontecer, não tem nada de anormal. Após a cirurgia bariátrica, o seu peso, quando você começa a fazer um treinamento de força, musculação, o seu peso ele diminui mais o ritmo da queda, tá? É extremamente normal, muitas pessoas até ganham um pouquinho de peso. Esse é um comportamento que não é tão comum, mas não é um comportamento que a gente enxerga como se a cirurgia estivesse falhando. E eu vou dizer por que a gente acredita que esse comportamento do peso em ficar estacionado quando você começa uma atividade física após a cirurgia, ou mesmo até aumentar um pouco, por que esse comportamento não significa uma má notícia? Quando realizamos atividade física, principalmente as atividades de força resistiva, que a gente tem um grande exemplo da musculação, nós começamos a estimular, né, por estímulos elétricos, né, neurológicos, as fibras musculares. Então essas fibras começam através do trabalho ali, você ali na academia treinando, né, levantando peso, você estimula a musculatura a se manter ativa. E você evita que ocorra perda dessa massa muscular durante o movimento de perda de peso que a cirurgia bariátrica vai causar. Então, esse estímulo muscular, esse estímulo do treino faz com que seu músculo esteja ali, ele mantém o volume dele da fibra muscular e é um estímulo até de hipertrofia. Tá? Então, muitas vezes esse paciente ele começa a ganhar massa muscular se ele estiver realizando a suplementação de proteínas adequada, se ele estiver realizando a alimentação adequada, seguindo as orientações do nutricionista, ingerindo a quantidade de proteínas adequada. Então, é muito comum que o peso ele diminua a queda e até estacione ou até aumente. Obviamente, se esse aumento de peso ele se dá de uma forma que não é compatível com isso aí tem que avaliar com o cirurgião, pode representar um reganho. Mas em períodos tão iniciais do pós-operatório, por exemplo, no primeiro mês, no segundo mês, nos primeiros 6 meses, não é comum movimento de reganho que signifique que a cirurgia está falhando ou algum problema. Normalmente, significa muitas vezes que o paciente estava desidratado e passou a se hidratar melhor e aí a água começa a hidratar todo o organismo e aí ele ganha um pouquinho de peso, mas é porque ele estava desidratado. Então a água pesa também, né? Então você tem a hidratação e aí você começa a aumentar aquela curva de peso e o paciente vai para a balança, olha aquele peso que não cai ou então que está subindo e se desespera. Minha cirurgia não está funcionando. Está tendo algum problema. Por que fulano que eu conheço perdeu peso de tal forma e eu não estou perdendo? Então começa aquelas perguntas do e se, ou então o que é que está acontecendo? Minha cirurgia está falhando. Então, se pesar por conta própria em casa, nos primeiros 6 meses, cada pesagem que o paciente faz por conta própria em casa gera mais ansiedade do que tranquilidade na cabeça dele, porque ele acha que está falhando, que não está dando certo. E o peso ele varia durante o dia. Não vai ser após a cirurgia uma curva em queda livre assim, bonitinha, né? Aquela curva. Não necessariamente vai ser dessa forma. O peso às vezes para uma semana, ganha um pouquinho, cai. Mas o movimento ao longo de 6 meses, 1 ano, é um movimento de queda, certo? Então, a gente precisa entender que essa questão de se pesar em casa, a gente tem que ter muita maturidade, o paciente tem que ter muita maturidade e tranquilidade de confiar no seu cirurgião, na sua equipe, e entender que esse peso não necessariamente vai sempre cair toda vez que ele vai se pesar.
ele vai estacionar em alguns momentos, ele vai aumentar em alguns momentos e é normal. Isso nos primeiros 6 meses, 1 ano da cirurgia. E a tendência é que, com o passar do tempo, esse peso caia cada vez menos. Passe por períodos de platô, que é quando ele fica estabilizado, depois cai de novo. E fica nisso, ao longo das semanas, dos dias, das semanas, dos meses. Então, iniciando a atividade física é bom que ganhe músculo. Isso aí é bom, porque significa que você está trocando sua gordura, sua massa gorda, por musculatura, que é massa magra. E muito músculo, muito no sentido de um paciente que estimula sua musculatura através do treino, é um paciente que tem menos dor, é um paciente que vai ter mais disposição de realizar suas atividades no dia, é um paciente que consegue realizar atividade física e progredir nessa intensidade, porque a tendência é que progrida mesmo, começa ali com uma carga tal e vai ganhando, porque vai ganhando musculatura, e não significa que a pessoa vai ficar super forte, não é isso. Significa que você está evitando que seu músculo ele se perca no emagrecimento, ou melhor, na perda de peso. Porque emagrecer é perder massa gorda. Perder peso pode ser emagrecimento, mas também pode ser às custas de perda de massa magra. Isso a gente não quer que aconteça. Então, às vezes, o paciente opera, é muito comum esse relato. O paciente opera, depois de poucas semanas, ele começa, porque eu estou com a dor nas costas, não sei o que é. Está fazendo atividade física? Não, não estou faltando, não estou com a regularidade que minha equipe orientou. Está perdendo musculatura que sustenta as articulações aqui da coluna. Então, começa a forçar aquela musculatura ali que está mais fraquinha. E aí isso faz com que o paciente tenha dor, o paciente acaba tendo menos disposição. Então, é bom estimular a musculatura nesse período de pós-operatório, tá? E precocemente, com segurança, claro, mas o mais precocemente possível. Isso aí varia entre os cirurgiões, tem cirurgião que só libera depois de, 40 dias, tem outros que liberam mais cedo, mas uma coisa é certa, há necessidade do estímulo da musculatura para que esse músculo ele não se perca nessa perda de peso causada pela cirurgia. Então é importante a musculação, ou qualquer outra atividade de força principalmente, ela vai causar muitas vezes que o peso fique estável, porque você vai estar ganhando músculo, e aí não é para o paciente se preocupar. Na verdade, ele tem que entender onde ele está pisando, que esse é o caminho seguro. Então, não é bom o paciente perder peso muito rápido após a cirurgia, porque isso significa que ele está perdendo músculo. E a gente tem que estimular o músculo, não o contrário, certo? E vamos à próxima pergunta. Doutor, a meia é importante para realizar a cirurgia? Sim, as meias são importantes, né, no pré-operatório e no intraoperatório durante a cirurgia e no pós-operatório. Nosso sistema circulatório, né, o sangue, o coração é uma bomba, igual uma bomba hidráulica, semelhante a uma bomba hidráulica, que vai impulsionar o sangue ao longo de todas as tubulações do nosso organismo, que são chamadas de vasos sanguíneos, artérias e veias. Então, esse coração, quando ele bombeia o sangue, ele empurra esse sangue para os vasos, ele enfrenta uma resistência, tá? Então, e essa resistência no obeso é maior do que num paciente não obeso. E esse sangue vai para todas as células do corpo. E nos membros inferiores, tem uma dificuldade maior desse sangue subir de volta para o coração, porque existe a gravidade que dificulta. Então é comum pacientes obesos ou que têm algum problema cardíaco, as pernas ficarem inchadinhas, principalmente no final do dia, porque aquele sangue ele vai para a perna, mas aí ele tem uma dificuldade de subir. E como é que esse sangue sobe de volta para o coração? Muito desse estímulo de devolver o sangue ao coração são os músculos das pernas. Então, quando você contrai sua musculatura ali, das panturrilhas, da coxa, quando você caminha, quando você usa mais ela nesse sentido, movimenta os membros inferiores, os músculos, é como se eles
apertassem os vasos e só há um caminho para as veias levarem o sangue de volta para o coração. Então, quando a musculatura pressiona ali os vasos, esse sangue volta para o coração. E uma forma que a gente tem de ajudar essa bomba, né? Essa bomba muscular que empurra esse sangue de volta para o coração, é através das meias de compressão. Porque além do músculo apertar a perna e fazer com que esse sangue volte, as meias apertam também, e aí esse sangue ele não fica muito ali no paradão, nos membros inferiores. Tende a subir de volta para o coração. Por isso que quando a pessoa fica com as pernas inchadas no final do dia, é mais fácil essas pernas desincharem se ela suspender os membros inferiores, colocar numa cadeira ou mesmo se deitar com os membros inferiores no mesmo nível do corpo. Então isso ajuda esse sangue a voltar. Por isso que quem tem insuficiência cardíaca, a perna fica menos inchada quando acorda, porque passou a noite deitadinho ali, uma insuficiência cardíaca que permita isso. Às vezes o paciente não consegue nem deitar, mas as pernas ficam menos inchadinhas e aí porque esse sangue volta mais fácil porque não tem a gravidade ali, está deitadinho no mesmo nível do coração. Então, o paciente obeso ele tem essa dificuldade desse sangue retornar para o coração. Tá? Então, diante disso, a gente sempre realiza a colocação das meias. Existem alguns pacientes que não podem colocar as meias se tiverem, por exemplo, alguma úlcera nos membros inferiores, alguma questão específica vascular dos membros inferiores. Mas se o paciente não tem nenhum detalhe, as meias ajudam isso. Então a gente já orienta, o fisioterapeuta orienta, nós cirurgiões orientamos o uso das meias assim que o paciente entra no centro cirúrgico, na sala para operar, a gente já coloca as meias, porque ajuda aquele sangue a voltar. Isso evita uma complicação chamada trombose, né? O tromboembolismo venoso profundo, que se dá na maioria das vezes nas veias dos membros inferiores ali, das pernas. Porque o sangue ele tá tão difícil ele voltar para o coração que ele começa a ficar muito lento nas pernas, aí ele começa a coagular lá dentro. E se o paciente tiver qualquer outro fator de risco, coagula mais ainda. Tá? O paciente obeso, a obesidade é um fator de risco para trombose. Tá? Então tem que usar, se não houver contraindicação, é um procedimento simples, colocar uma meia, que ajuda muito e diminui muito o risco de trombose, certo? Então é algo que a gente fortemente recomenda que os pacientes realizem, exceto aqueles que têm alguma contraindicação que deve ser avaliado caso a caso, tá certo? Então é importante as meias. E no pós-operatório também, tá? Esse paciente pode ficar uma semana. Aí a Ivone falando. E a bota pneumática também, né? Isso, a bota pneumática, ela é uma bota que ela se enche de ar e aperta ainda mais os membros inferiores. Então é uma coisa além, que é até melhor que a meia. Só que ela tem uma dificuldade porque é toda uma parafernália, né? Mais para o paciente ali que está no pós-operatório. Alguns pacientes usam, isso depende se tem disponibilidade no hospital, no convênio, no plano de saúde, enfim, para colocar. É muito comum a gente utilizar essas botas durante a cirurgia, né? Que elas vão e ficam apertando e folgando ali os membros inferiores, ajudando nesse retorno de sangue para o coração e evitando a trombose venosa profunda. E vamos lá para mais uma, né? Mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Se alguém fez alguma pergunta aqui agora, tem que subir a listinha aqui do chat. Posso reverter, Marcele perguntou, posso reverter a cirurgia? Existem técnicas que permitem sim a reversão. Uma delas é o bypass. O bypass permite a reversão. Já o sleeve não permite a reversão. Uma vez que a gente tira o estômago ali no sleeve, ele não volta mais. Tirou, não volta mais. Mas eu acho que a principal pergunta não é nem se pode reverter a cirurgia, mas sim por que pensar em operar se já está pensando em desfazer a cirurgia. Então é preciso a gente entender o porquê que a pessoa pensa nisso. Será que é medo do procedimento? Será que se der errado eu posso voltar atrás? Será que é incerteza, né? Falta de certeza na decisão? Será que não há uma necessidade de entender melhor todo o processo da doença, obesidade?
e como a gente realiza realmente o tratamento cirúrgico. Então é muito importante, sempre que uma pessoa me pergunta se pode reverter, me chama mais atenção não a dúvida em si, que é importante, claro, mas por que você está pensando se pode reverter ou não? Por que você está pensando em fazer algo que você pensa que pode voltar atrás? Então é muito importante que o paciente ele esteja seguro do procedimento, esteja seguro dessa ferramenta, que é a cirurgia bariátrica, e entenda, não, é melhor eu fazer a cirurgia do que eu ficar no tratamento clínico, não tratar minha obesidade de maneira adequada. Se eu já tento o tratamento clínico há muito tempo, ou enfim, por diversos motivos. Então é muito importante que ele tenha essa segurança. E essa segurança quem dá é a equipe, o cirurgião, os demais profissionais, outros pacientes fazendo seus relatos. É muito importante quem já operou. Eu diria que é um dos principais relatos que tem. Alguém que já operou dizer, você perguntava, você está pensando em fazer cirurgia. Fulano, você que já operou, o que é que você acha que mudou positivamente na sua vida? O que é que você acha que mudou negativamente na sua vida? E o que é que você fez para melhorar, para piorar a situação? Você seguiu as orientações? Você está fazendo o que a equipe orienta a fazer? Então, essas são perguntas que podem ajudar a pessoa que está pensando em fazer a cirurgia a entender o procedimento, todo o tratamento e se sentir mais seguro, para que essa pergunta do posso reverter a cirurgia não passe de uma mera curiosidade, não seja algo realmente que o preocupa. Porque a reversão ela é necessária em algumas situações, tá? Em algumas situações mas ela não é um critério que a gente usa, por exemplo, para selecionar uma técnica. Eu não vou pensar em fazer uma técnica com um paciente porque é mais fácil de reverter. A gente não pensa isso, tá? Não faz muito sentido. Mas a reversão pode acontecer com determinadas situações que são situações de exceção. A gente reverter uma cirurgia na outra. Ou melhor, para a gente reverter a cirurgia no estado inicial. Então o bypass permite, o sleeve não permite. Tá? Quem tem uma dúvida sobre a técnica, tem um vídeo sobre o sleeve que eu fiz, está no meu feed, que eu falo como é a técnica, como é a cirurgia, que pode ajudar a integrar essa dúvida. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Essa que fizeram na caixinha de perguntas que eu deixei aberta, que é hipoglicemia reativa com whey, muito doce, como corrigir? Hipoglicemia reativa, pessoal, é o chamado dumping tardio. E o que é isso? Tá? O que significa hipoglicemia reativa? Quando nós comemos algo muito doce, ou seja, muito rico em carboidratos, glicose, tá? Um exemplo é uma sobremesa muito açucarada, ou mesmo alimentos como farináceos, como a tapioca, um cuscuz, um pão, eles têm quantidades de carboidratos e esses carboidratos eles vão ser digeridos, tá, no nosso organismo, e essa digestão vai liberar a glicose, que é como se fosse o tijolinho do carboidrato. O carboidrato é um muro e ele é digerido em vários tijolinhos, que um desses tijolinhos é a glicose, é um dos principais representantes. Existem outros, né? Frutose, enfim. Mas a glicose é o exemplo aí, que é uma substância que nos dá energia. Ela é literalmente queimada, né? Como se fosse um combustível mesmo, e aí libera energia para as diversas funções do nosso organismo. Quando essa glicose ela é absorvida, tá? Então ela é absorvida, a glicose ou mesmo os outros carboidratos, que a gente chama disacarídeos, ele vai estimular o nosso organismo a produzir insulina, que é um hormônio que tende a pegar aquela glicose que está no sangue em concentrações mais elevadas após a alimentação, tá? E dar um destino para essa glicose, ou armazenar em forma de gordura, ou armazenar em forma de glicogênio, ou mesmo ser utilizada nos diversos tecidos. Ou seja, ele diminui, a insulina diminui a quantidade a concentração da glicose ali, a grosso modo, certo? No nosso sangue.
Só que quando você fez cirurgia bariátrica, quando você come algo muito doce ou algo, principalmente alimentos muito doces, esse estímulo da insulina é tão intenso, porque a cirurgia bariátrica ela potencializa essa resposta da insulina, tá? O paciente ele tem uma queda muito rápida da glicemia. Então é como se eu comesse uma coisa muito doce e tá todo o pâncreas ali, a insulina ela tá a todo vapor. Né? Em um paciente diabético, por exemplo, essa insulina ela não trabalha direito. Muitas vezes ela não consegue chegar, ela não consegue acionar ali os tecidos periféricos, né, que é o diabetes tipo 2. Então a glicemia, a glicose fica muito alta no sangue, sempre não baixa. Né? Então, no paciente bariátrico, após cirurgia bariátrica, essa resposta é mais intensa. É um dos benefícios da cirurgia. Então, se o paciente come algo muito doce, uma sobremesa, um chocolate, às vezes um cuscuz, que é doce, como eu falei, não é doce o sabor, mas doce rico em carboidratos, aí você tem essa resposta da insulina, ela baixa a glicose e o paciente tem um episódio de hipoglicemia. E os seus sintomas? Sudorese, fica se sentindo que está passando mal, com sensação que vai desmaiar, a vista escurece, pode dar dor abdominal, enfim. Isso é o que a gente chama de dumping tardio ou hipoglicemia reativa, e isso acontece principalmente, quase que exclusivamente, não é exclusivamente, tá? Mas quase, pela ingesta de carboidratos, alimentos muito doces. Mas tem gente que tem com uma tapioca, tem gente que tem com cuscuz, com pão, tem gente que tem somente com chocolate, tem outras pessoas que tem com leite condensado, com milkshake, enfim, são alimentos mais doces, ricos em carboidratos. Então, o paciente pode ter isso. Como evitar? Evitando esses alimentos. Então, a primeira coisa é que é uma notícia boa, que a gente consegue controlar o episódio de dumping evitando os alimentos que causam ele. E normalmente são esses alimentos mais doces. Então isso significa que eu não vou poder nunca mais comer doce? Não, não é isso. Mas às vezes a gente tem que associar esse doce a uma proteína para diminuir aquela velocidade de absorção, a grosso modo. Muitas vezes a gente tem que evitar os doces liquefeitos, evitar esses doces ou evitar alimentos ricos em carboidratos com líquidos, adicionar fibras à alimentação. Então, toda uma estratégia que a gente pode fazer para evitar o dumping. E a mesma coisa, pela pergunta, é que a pessoa tinha hipoglicemia reativa, né, o dumping tardio, com whey. O whey tem alguns wheys que são ricos em carboidratos, são os wheys concentrados. Não ricos, mas eles levam carboidratos na sua fórmula, que é o que a gente chama dos wheys, que é a suplementação proteica, concentrados. Então, se está causando isso, tem que ver se esse whey que você está comendo, ou mesmo a forma como você prepara esse whey, muitas vezes tem gente que bota fruta, bota alguma coisa mais docinha ali, não está tendo alguma interferência disso. A gente evita sabendo, nos conhecendo, que tipos de alimentos causam isso. Então tem que às vezes trocar a marca do whey, trocar a forma como prepara, às vezes usar um whey com menor quantidade de carboidratos, enfim, para evitar que esse dumping aconteça. Então a correção a boa notícia é essa, é simples porque é uma correção da dieta. Não é uma coisa que vai dar com qualquer alimento, não. Se mesmo assim o dumping precoce persiste, que é uma pequena parcela dos pacientes, aí é necessário fazer uma investigação melhor, se isso realmente é um dumping tardio ou se alguma outra coisa associada. Muitas vezes tem que entrar com algum tipo de medicamento e, na última instância, desfazer a cirurgia bariátrica se ela for possível de reversão. Mas entenda, isso aí é a exceção, não é a regra. Então é importante que vocês compreendam isso, tá? Alguém perguntou aqui também sobre a carteirinha bariátrica. Sim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é muito importante isso. Ela fornece um aplicativo, um app chamado BaryLife, e nesse app você registra lá qual foi a cirurgia que você fez. É uma forma de, se você tiver qualquer intercorrência médica, qualquer que seja ela, e precisar ir num pronto-socorro, você falar para o médico do pronto-socorro: doutor, eu sou bariátrico e eu fiz essa cirurgia, então tá aqui na minha carteirinha. E alguns lugares
que aceitam, alguns restaurantes, né, eles dão desconto para o paciente bariátrico, principalmente se for rodízio, porque o paciente bariátrico naturalmente vai comer menos. Tá? Então, você pode conseguir alguns descontos. É bom se informar com cada instituto, com cada lugar que você vai, né? Se aceita, mas existe esse app, BodyLife, vocês podem baixar tanto para Android quanto para o iPhone, né? Esqueci o nome do sistema operacional do iPhone, mas enfim, você pode baixar tanto para o iPhone quanto para o Android e cadastrar lá a sua cirurgia. Enfim, certo? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de hoje. Vamos lá. Estou vendo aqui. Basicamente as perguntas respondi. Meu médico mandou eu iniciar o suplemento vitamínico após 30 dias. Está correto? Assim, não há certo nem errado nisso, né? O que é importante é que realize a suplementação e, de acordo com a rotina da sua equipe, você vai começar essa suplementação assim que você sai de alta, ou mesmo alguns dias depois, ou enfim. E cada caso é um caso. Tem pacientes que a gente pode iniciar a suplementação um pouco depois. Tem pacientes que a gente já prevê que não vai ter uma boa aceitação desse suplemento, porque às vezes alguns suplementos podem amarrar. Eu falo muito com os pacientes isso. Às vezes o whey, por ter um efeito muito forte de saciedade, às vezes os pacientes quando vão tomar o whey, eles sentem aquele empachamento, com a barriga muito cheia. Então às vezes tem que fracionar essas doses, às vezes tem que mudar a marca, melhora bastante. Às vezes você tem que ter uma maior criatividade na sua forma como você consome, fazendo na dieta de formas diferentes, com a fruta ou com água mesmo, enfim, diminuindo a quantidade. Aí vocês têm que ir se descobrindo também, tá? Troca a marca, né? Então é importante que essa suplementação seja realizada, tá? Tanto a suplementação com whey, que é proteína, eu falei aqui a vocês hoje a importância das proteínas, principalmente na musculatura, né? Todo o benefício que a gente tem estimulando a musculatura, e as proteínas, a suplementação da proteína e a proteína da dieta através da carne, do frango, né? Arroz, feijão, que tem proteína também. Isso, claro, seguindo aí o planejamento realizado pelo nutricionista, ele ajuda muito nisso, tá? Então é muito importante. Algumas equipes iniciam aí 30 dias depois, 20 dias. Eu sou mais da linha de iniciar o mais precocemente possível e muitas vezes, não poucas, tá? Muitas vezes iniciamos a suplementação antes do paciente operar. Principalmente se esse paciente tiver deficiências nutricionais. Então, deficiência nutricional não é uma coisa exclusiva do bariátrico, não. 60% aproximadamente dos pacientes obesos não operados já precisam de suplementação. Já precisa a gente iniciar uma suplementação antes da cirurgia, tá? Então, é algo que é muito importante. Helenice, qual é o tipo de vitamina que é essencial tomar? Olha, existem, acredito que não só vitaminas, mas que você quis se referir talvez, não só as vitaminas, mas em relação à suplementação nutricional como um todo. Então, dos macronutrientes que estão aí, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Dentro dos lipídios a gente tem os óleos e gorduras, né? As proteínas ela tem um papel muito importante. Então a gente suplementa proteína através, principalmente do whey. Existem outras formas de suplementação, mas a mais comum é o whey, que é a proteína do soro do leite. Então é muito comum. Quais os tipos de vitaminas? Então, entre as principais vitaminas, existem várias. A gente suplementa principalmente a vitamina D, a vitamina B12, né? Todo o complexo B, aí vem B6, B12, B1, que isso está dentro dos polivitamínicos que a gente passa. O ferro é muito importante, que é um eletrólito, é um micronutriente, que é muito importante principalmente na síntese ali de hemoglobina, que é importante ali para evitar a anemia. Então temos o ferro, temos passou, não estou lembrando o nome aqui, mas
Zinco é importante. Os polivitamínicos, eles vêm, como o nome já diz, com vários, não só vitaminas, mas vários outros micronutrientes, tá? Então, a gente adiciona. Se esse paciente ele tem qualquer déficit nutricional, é muito importante que a gente reponha a mais. Então, é comum a gente fazer uma suplementação de vitamina B12, de ferro. É importante saber aí a forma do ferro, porque o bariátrico ele precisa de um tipo específico de ferro para ser absorvido. E tudo isso a gente realiza no acompanhamento pré e pós-operatório. E, em geral, o acompanhamento é muito importante porque a gente está sempre dosando essas vitaminas e fazendo a suplementação. Magnésio também é importante, só que não é comum a gente fazer reposição específica de magnésio, tá? Não é comum. Nem muito menos de zinco, não é comum a gente sair repondo zinco, mas faz parte dos micronutrientes que estão dentro ali dos polivitamínicos que a gente faz uso, certo? Então, isso é um acompanhamento que é feito com o cirurgião, com o endocrinologista, com o nutricionista, e quanto melhor esse acompanhamento, mais se evita as complicações de déficits de nutrientes, certo? Beleza, vamos lá selecionar aqui uma última perguntinha para a gente encerrar a live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. É normal sentir muita fome no pós-cirúrgico, no pós-operatório? Não é comum. Pelo contrário, é comum que as pessoas elas sintam saciedade, tá? Uma saciedade mais intensa. Então, o paciente ele vem ali, por exemplo, vai operar a cirurgia, vai operar a bariátrica, vai realizar a cirurgia. Então, ele já vem num jejum ali de pelo menos 8 horas, 6 horas, a depender da rotina da equipe. Opera no outro, e esse paciente muitas vezes já vem numa dieta pré-operatória, às vezes só com líquidos, com uma dieta bem hipocalórica, né? De baixa caloria ou muito baixa caloria. Não é comum a gente fazer uma dieta de muito baixa caloria antes da cirurgia, mas há quem faça. E esse paciente já vem ali num déficit, numa restrição calórica importante, fica de jejum, opera. É comum que no outro dia esse paciente não refira fome, por causa já do efeito da cirurgia no outro dia, de saciedade, de diminuição da fome. Mas, eventualmente, um ou outro paciente a gente vê referir fome, e isso também é um comportamento que não é comum, mas também não tem muito significado em relação a, será que minha cirurgia está falhando, não está funcionando? Não tem muito significado em relação a isso. Então, é acompanhar, seguir as orientações nutricionais e, principalmente, organizar. Se isso persiste por muito tempo, essa sensação de fome mais aumentado, normalmente a gente organiza a dieta de tal forma que a gente coloca os alimentos de tal forma que potencializa a saciedade. Então, o paciente ele vai ter uma saciedade mais intensificada de acordo com a forma que ele come, o que ele come, o horário, a composição ali daquela refeição, o fracionamento da refeição, que é muito importante. Então, isso são ferramentas que a gente pode utilizar para potencializar a saciedade e diminuir a fome nos períodos de jejum. Então, não é comum sentir fome assim demais, mas pode acontecer. E principalmente, essa fome ela vai normalizando ao longo do tempo. Então, um paciente que tem 1 ano de cirurgia, ele naturalmente ele tende a sentir mais fome nos períodos de jejum do que aquele paciente que tem 2 meses de pós-operatório. Isso é algo que acontece porque é uma adaptação do nosso organismo, certo? Então, tem que avaliar se essa fome ela está participando, envolvida ali em hábitos que se relacionem a um reganho de peso patológico, em hábitos que não são muito adequados. Esse paciente ele começa a fugir ali do hábito alimentar nutricional adequado, porque muitas vezes ele fica comendo demais, e aí tem que se avaliar isso com a equipe para ver se não há um comportamento no que pode ser feito ali para essa alteração, tá? Beleza, pessoal? Então vamos encerrando
O pessoal que está fazendo perguntas pode mandar no direct para mim, que eu sempre estou respondendo ali no direct mesmo. Nem todas as perguntas eu coloco nos stories, porque às vezes são perguntas mais específicas, mas sempre estou respondendo. Então mandem para mim e eu sempre estou selecionando algumas perguntas para colocar na live de quinta-feira. Então todas as quintas-feiras, 8h30 da noite. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, que eu estava em cirurgia, mas 8h30 da noite nós realizamos a live de perguntas e respostas. Eu sempre abro uma live ali, uma caixinha de perguntas um dia antes ou no dia da live, e vocês colocam que a gente está sempre respondendo, tentando aí tirar as dúvidas de vocês para que vocês tenham uma jornada aí, para quem pensa em fazer a cirurgia, para quem já realizou a cirurgia bariátrica, vocês tenham uma jornada de mais conhecimento, porque realmente o conhecimento do paciente em todos os aspectos do seu tratamento, ele, sem sombra de dúvidas, ele é um aliado importante para melhores resultados, um melhor entendimento, com melhores resultados após a cirurgia, inclusive uma jornada mais tranquila, sem muita ansiedade, que a gente sabe que muitas dúvidas surgem, medos, né? Sem muito percalço, sem muitas surpresas. Se acontece, por exemplo, um dumping tardio, o paciente saber o que está acontecendo e ele mesmo se tranquilizar através do conhecimento que ele tem. Então, o meu objetivo aqui é esse, ajudar vocês aí a terem uma jornada mais tranquila, aproximando vocês do sucesso no emagrecimento e no controle das doenças que se relacionam à obesidade. Então, muito obrigado. Na próxima terça tem a live de terça-feira, 8h30, que eu realizo. E nessa live não é como a de hoje, que é perguntas e respostas. É mais uma live sobre um tema específico, em que eu converso um pouquinho mais sobre um tema, também com o mesmo objetivo, certo? Então, boa noite, pessoal. Obrigado a todos que ficaram comigo, os que já saíram, os que ficaram um pouquinho de tempo aqui, muita gratidão por essa confiança, que não deixa de ser uma confiança, e até a próxima terça-feira com a live de 8h30 e próxima quinta com a live de 8h30 também de perguntas e respostas. Boa noite e até mais.